A Aninha quer perder 10 quilos nas próximas semanas, para chegar no final do ano e usar a roupa preferida dela no Natal. O problema é que agora a Aninha tá parecendo mais o Papai Noel do que qualquer outra coisa. No emagrecimento, especialmente quando a gente quer que ele aconteça de forma rápida, é bem normal você enfrentar várias dificuldades. E aqui eu vou trazer para você 6 das principais e como contornar cada uma delas para aumentar sua chance de ter sucesso com qualquer dieta. Mas antes é importante você entender que você precisa adaptar o que eu estou falando aqui para a sua realidade. Perder 10 quilos para quem tem 100 quilos é uma coisa bem diferente de perder 10 quilos para quem tem 70 ou 60 quilos. Então faça as devidas proporções para você entender o que é viável dentro da sua realidade. Dito isso, vamos lá para o nosso primeiro obstáculo mais comum de todos, que é a desinformação. E na desinformação a gente tem vários aspectos que são bem complicados, mas os que eu acho mais difíceis são as ideias de que você precisa cortar determinados alimentos, a ideia de que determinados alimentos engordam ou emagrecem, sucos detox, suplementos que prometem resultados absurdos e por aí vai. Além de, claro, existirem muitas pessoas que defendem determinadas estratégias nutricionais como sendo superiores a outras abordagens. E isso não existe. Nós vemos pela literatura científica que o mais importante é você ter a adesão ao processo da dieta. Mesmo que você opte por uma estratégia que não é tão perfeita aos olhos da fisiologia do emagrecimento, se você tiver adesão, é muito melhor do que você escolher uma dieta que teoricamente funcionaria melhor, mas que você não dá conta de seguir. Então pensa muito nisso na hora que você for decidir a sua abordagem. E para resolver toda essa névoa de desinformação que a gente encontra pela internet, você precisa entender qual é o princípio básico que gera emagrecimento. E é simples, você já deve ter ouvido milhares de vezes, mas eu vou entrar mais a fundo nisso. Déficit calórico. Déficit calórico é basicamente você ingerir menos calorias do que você gasta, e a questão é a seguinte: sempre que houver déficit calórico, haverá emagrecimento. Isso é uma questão regida pela física. Não há discussão com isso, é tão certo quanto a gravidade. Se alguém fala para você que emagreceu fazendo detox, fazendo jejum, fazendo low carb, essas estratégias ou sucos ou suplementos, ou seja lá o que for, foram apenas ferramentas que ajudaram essa pessoa a ter déficit calórico na dieta. E o déficit calórico que fez com que ela emagrecesse. Nunca se esqueça disso para você não confundir as coisas. E quando você for pensar na sua abordagem de dieta, sempre pense em uma coisa que vai te ajudar a ter mais adesão ao plano que for proposto ali, sem ficar muito apegado à questão de dieta preferida, estratégia preferida e por aí vai. Sempre que alguém falar para você que determinada dieta é superior, desconfie, porque isso não existe, e para cada pessoa uma determinada dieta vai ser superior, pensando na questão de adesão. A partir do momento que você definiu como que você vai alcançar esse déficit calórico, é hora de você pensar em como que vai ser a sua base para garantir que existe uma boa qualidade na sua dieta. Quando você tem essa base garantida, você pode ter mais flexibilidade com outros elementos, incluindo alimentos que você gosta, distribuindo da maneira que você acha melhor e por aí vai. E para você ter essa boa base, você precisa de uma boa quantidade de alimentos naturais, como por exemplo legumes, verduras, frutas. Você precisa de uma boa quantidade de proteína de acordo com o seu nível de treinamento, para você manter um bom nível de saciedade e evitar a perda de massa muscular. Mesmo se você não quer ficar forte, você não liga para isso, massa muscular também é saúde, também é função. Massa muscular te ajuda a viver mais e viver com mais qualidade. O segundo ponto que dificulta muito essa jornada do emagrecimento rápido é o ambiente obesogênico. Hoje nós vivemos um mundo que favorece muito o sedentarismo, um mundo que favorece muito o consumo de alimentos muito calóricos e com um sabor muito gostoso, de forma bem acessível. Você pega seu celular aqui e em alguns minutos chega uma pessoa na sua casa entregando para você mais de 1000 calorias sem você fazer um esforço, além de digitar a senha do seu cartão para fazer o pagamento. E outro problema é que não importa para onde você olha, não importa o círculo social que você está inserido, você sempre vai conhecer mais pessoas que não fazem dieta do que pessoas que fazem dieta, a não ser que você more na academia. E mesmo assim, tem muita gente na academia que não faz a dieta. Então você precisa entender esse cenário e parar de fazer comparações. Se você olhar para todo mundo e achar que a vida é injusta porque tá todo mundo sem fazer dieta e você tem que fazer dieta, vai ser muito complicado para você. Para qualquer lugar que você for, você vai encontrar pessoas comendo mal, mas você também vai encontrar pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade. Então não
adianta você querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que elas estão fazendo. Por isso, para com essas comparações. Não adianta ficar se comparando com o resto do mundo, porque o resto do mundo não tá nem aí. A maioria das pessoas não tá nem aí para dieta, para saúde, para estética, e só passa a ligar para isso a partir do momento que acontece alguma desgraça ou a partir do momento que bate aquela motivação do desespero. Quanto ao ambiente obesogênico, não tem muito o que a gente fazer, porque é uma coisa externa a você. Então, primeiro, acho que a questão da comparação pesa muito. Pare de se comparar com os outros. Você tem os seus objetivos e as suas prioridades, então não adianta olhar para os outros e querer viver a vida que eles vivem, porque senão você vai ter os mesmos resultados que eles têm. E algumas coisas no seu ambiente você consegue mudar, como por exemplo a disponibilidade de alimentos na sua casa, o que você compra ou deixa de comprar, os locais que você visita, onde que você estaciona o seu carro, onde que você pega o seu ônibus e por aí vai. Estar próximo de pessoas que querem a mesma coisa que você também ajuda, mas às vezes pode ser um pouco mais difícil, principalmente se você não é uma pessoa muito sociável. Se esse for o caso, você pode fazer esse ambiente ficar mais favorável para você com a própria internet. Uma forma de fazer isso é seguir mais pessoas que vivem esse estilo de vida, porque isso vai te dar mais exposição e deixar toda essa história de fazer dieta, fazer exercício um pouco mais normal na sua cabeça. E uma outra coisa muito importante, nunca faça piada com a sua própria situação. A gente vê muitas vezes as pessoas sendo criticadas por estarem fazendo dieta e elas mesmo fazem graça, fazem piada, bobificam toda aquela situação, né? Você não pode fazer isso. Trate o seu problema, o seu objetivo como uma coisa séria. E se alguém fizer piada com você, não dá moral para isso. Simplesmente fala sério. Se for uma pessoa mais próxima e você falar sério e essa pessoa ainda continuar pegando no seu pé, você tem que rever o relacionamento que você tem com essa pessoa. Porque se ela não quer o seu bem, é um pouco complicado. A terceira coisa que facilita muito a saída da dieta são as refeições livres. Sejam elas em finais de semana, viagens, festas, feriados e por aí vai. Escuta o que eu vou te falar. Você sempre vai ter incontáveis oportunidades favoráveis para você furar a sua dieta. Sim, pode ser uma confraternização do trabalho, pode ser uma reunião com os amigos. Você sempre vai olhar para diversas situações e falar, poxa, seria muito bom se eu pudesse sair da dieta aqui agora, né? Mas o problema é que se você decidir sair em todas as ocasiões que são oportunas para sair da dieta, você nunca vai fazer dieta. E isso tem a ver com o segundo ponto que eu falei agora há pouco, o ambiente obesogênico. A gente vive num mundo que tudo favorece ao ganho de peso. Então, se você se deixar levar por esse ambiente, você vai acabar saindo da dieta muitas e muitas vezes. E se você fizer uma continha, só excluindo finais de semana, feriados, férias, eventuais viagens, festinhas e tudo mais, sobra menos da metade do seu ano com dias úteis para você fazer a sua dieta. Será que você vai ter resultado assim? Provavelmente não. E para resolver toda essa questão das refeições livres em geral, a gente tem que pensar em dois aspectos. O primeiro é reduzir a frequência de refeições livres e o segundo é reduzir o impacto dessas refeições livres quando você for fazer, que é o que a gente chama de contenção de danos. Como é que a gente reduz a frequência? Controle do ambiente, diminuir a exposição. Se você sabe que você vai para o bar e vai acabar saindo da dieta porque você ainda não tem o autocontrole para se segurar naquele momento, evite ir para o bar, a não ser que seja o seu dia da refeição livre. Se você sabe que numa festa você vai encher a cara, diminua a frequência de festas que você vai encher a cara. Agora, para a questão de contenção de danos, a gente tem que pensar em alguns elementos importantes, como por exemplo, a proteína na refeição livre, porque é ela que vai te dar mais saciedade para te ajudar a comer menos, e as fibras, que também vão te ajudar nessa questão de saciedade juntamente com as proteínas. Aplicando essa contenção de danos na sua refeição livre, você vai ficar mais saciado e tende a consumir menos calorias na sua refeição livre, fazendo com que ela tenha menos impacto. Se você fizer isso direito, você pode até ter mais refeições livres do que o convencional, de 1 ou 2 por semana. Mas não se engana, porque é difícil ter essa contenção de danos. Imagina, você vai comer uma coisa muito gostosa e você não pode comer muito, ou você tem que ficar se controlando. Por isso que o controle da saciedade, estimular a saciedade antes da refeição livre, é tão interessante. Entenda o seguinte, quanto mais fome você tem, menor tende a ser o seu autocontrole. Quanto menos fome você tem, maior tende a ser o seu autocontrole. Maior é a sua capacidade de pensar de forma mais racional e negar determinadas oportunidades para sair da tua dieta. Então mantenha-se sempre saciado. Se a sua dieta te gera muita fome, você precisa trabalhar alguns pontos que a gente vai falar mais para frente. Mas o ideal é que você não deixe isso acontecer para que você possa manter um nível de autocontrole relativamente estável. Nossa quarta dificuldade
tem a ver muito com a vida adulta em geral. A rotina corrida, o estresse, o cansaço, e tudo isso pode atrapalhar muito a sua adesão à dieta. Entenda que qualquer coisa que proporcione um desprazer para você vai te fazer querer mais buscar alguma coisa que proporcione prazer. Então, se você se sente cansado, estressado ou qualquer coisa assim, você vai querer comer alguma coisa gostosa para ajudar a confortar aquela situação. Então, toma muito cuidado e tenha sempre atividades alternativas que possam te proporcionar esse prazer ou que possam te distrair em um momento de complicação que você está desejando comer alguma coisa fora da dieta. As atividades alternativas para distração e prazer são ferramentas muito poderosas que você tem que tentar anotar quando a sua cabeça estiver fria. No momento que você não está passando por pressão nem nada, senta, anota. Várias atividades de prazer, várias atividades de distração e no momento ali complicado você recorre a esse documento para olhar ali o que você anotou e ter algumas ferramentas que possam te ajudar a sair daqueles pensamentos negativos que estão querendo fazer você sair da dieta. E olha só, quanto a essa questão da vida adulta, a gente tem que pensar o seguinte: a vida adulta é assim mesmo, para a maioria das pessoas, tá? A não ser que você não precise trabalhar ou qualquer coisa do tipo, a sua vida vai ser corrida, especialmente se você é pai, se você é mãe, se você tem outras tarefas, mais de um trabalho, seja lá o que for. É muito complicado para qualquer pessoa. E uma das coisas mais poderosas para te ajudar a combater os imprevistos e as dificuldades do dia a dia da vida adulta é a organização prévia. E a organização prévia é simplesmente você preparar suas marmitas, sua comida da semana com uma certa antecedência, para que num determinado imprevisto ou numa determinada situação mais complicada, você tenha ali à mão e fácil alguma refeição da sua dieta para fazer, para não precisar ir para o mais prático, porque geralmente o que é mais prático não tende a ser a coisa mais adequada do mundo em questão de calorias. E para a organização da sua dieta, você tem que pensar que existem apenas dois caminhos: ou você investe o seu tempo, ou você investe o seu dinheiro. Não existe outra alternativa. Se você escolher o tempo, você vai precisar dedicar em torno de 2 a 3 horas por semana para preparar tudo que você precisa comer dentro de uma semana. Se você escolher o dinheiro, você pode ou contratar alguém que te ajude com esse preparo, ou contratar uma empresa que prepare as marmitas, ou até mesmo comprar coisas no mercado que já vêm prontas, mas que são mais caras, tipo alimentos congelados, refeições prontas e por aí vai. Mas entenda, não existe uma terceira alternativa. Ou é tempo ou é dinheiro. Faça a sua escolha de acordo com a sua situação. E pense, o que eu prefiro? Dedicar 2 ou 3 horas do meu tempo livre para cozinhar tudo e eu mesmo me virar com isso? Ou essas 2 ou 3 horas podem ser melhor aproveitadas por mim fazendo outra coisa, enquanto eu pego o meu dinheiro e pago alguém ou alguma empresa para fazer isso para mim naquele determinado momento? Avalie o teu caso e escolhe a melhor situação. Nossa quinta dificuldade muito comum aqui para dietas de emagrecimento é a adaptação metabólica à restrição calórica. Depois que você faz uma dieta restrita durante algum tempo, ou você perde bastante peso, ou você está com um déficit calórico muito forte, o seu corpo gera algumas adaptações a esse estímulo de restrição. Isso envolve principalmente um menor gasto de calorias, voluntário e involuntário, e também maior sinalização para fome. Ou seja, você tende a gastar menos calorias e ao mesmo tempo você quer comer mais. E é isso que dificulta a continuidade do emagrecimento em longo prazo, especialmente se você já perdeu alguns quilos. Muitas vezes o efeito platô, o efeito sanfona são gerados justamente como uma consequência dessa adaptação metabólica. Mas não se preocupa muito com a questão do metabolismo. O metabolismo sim sofre, diminui um pouco, mas a diminuição do metabolismo ela é pouco significativa frente ao aumento da fome e o que esse aumento da fome pode proporcionar de calorias a mais para você. É muito mais fácil você acabar perdendo o controle com a sua adesão e comendo mais do que deveria, do que a adaptação metabólica fazer ser alguma coisa muito significativa com o seu metabolismo ficando lento. Ele fica lento, mas não é uma coisa que afeta tanto assim. Então presta muito mais atenção no que você come, nas suas atividades físicas, na sua movimentação diária. Muitas vezes em restrição calórica, a nossa diminuição de gasto ela é involuntária, no sentido de, por exemplo, você gesticular menos enquanto você está falando, você se movimentar menos enquanto você está sentado numa cadeira, você ficar mais preguiçoso quando você está deitado no
sofá, são coisas involuntárias, mas que acabam fazendo com que você gaste menos calorias ao dia. Então fica atento a esses aspectos, tenta incrementar a sua rotina de exercício físico, ter mais movimento no dia a dia, subir mais escada, parar o carro mais longe, coisas desse tipo tendem a ajudar bastante. E sempre trabalhando muitas ferramentas para gerar saciedade na tua dieta, como por exemplo, usar alimentos de baixa densidade calórica, distribuir as refeições de acordo com os momentos de fome que você tem. Se você tem mais fome à noite, você tem que avaliar, será que você não está com pouca comida à noite? Ou será que você comeu pouco ao longo do dia todo e é por isso que você chega com mais fome à noite? A distribuição pode te ajudar a ter mais controle. Se você comer mais durante o dia, você pode chegar à noite mais tranquilo, se segurando melhor. E talvez não precise comer tanto assim. Mas em alguns casos, mesmo distribuindo bem ao longo do dia, você ainda chega à noite com fome. O que você poderia fazer nesse caso? Diminuir um pouquinho em cada uma das suas refeições ao longo do dia para poder chegar à noite e ter uma margem maior de calorias para consumir. Tudo deve ser pensado de acordo com o seu perfil, com a sua situação atual. Outro ponto importante para minimizar essas saídas da dieta devido à adaptação metabólica são análises do seu próprio comportamento, identificando, por exemplo, quais são os gatilhos que fazem você querer sair da dieta, quais são as emoções, os sentimentos, os pensamentos que fazem você ter vontade de comer determinados alimentos também fora do seu planejamento. A partir do momento que você presta mais atenção nisso e principalmente registra, você com certeza vai ter mais chances de poder identificar padrões e, identificando esses padrões, resolver os problemas, minimizando a exposição aos fatores que são gatilhos para a tua saída da dieta. Isso é uma coisa que eu faço com muita frequência na minha consultoria para entender padrões que levam as pessoas a sair do plano. Mas isso requer registro. Não fica pensando que só prestando atenção você vai identificar não, tá? Tem que botar a mão na massa, escrever, entender, analisar, reanalisar, voltar a ler de novo e por aí vai. Não é uma mudança fácil. Quem te promete coisa fácil tá enganando você na cara dura. E sempre que você pensar em coisas como metabolismo ficando mais lento ou qualquer coisa do tipo, foca em coisas que você pode controlar. Metabolismo vai ficar mais lento? Vai. Mas você pode mudar o seu metabolismo? Não pode. Então se concentre em mudar o que você consegue mudar. E isso é o que? A sua adesão. É um bom planejamento, é análise de falhas para entender o que dá errado, é entender o que dá certo também para replicar. Coisas assim que você controla é o que você tem que ficar ligado. E o último ponto, que é um que todo mundo gosta de se concentrar primeiro, é definir o que precisa ser feito. O que você vai comer, quanto você vai comer, que horas você vai comer, qual é o valor de calorias do seu gasto, qual é o valor de calorias que tem que ser a sua dieta, qual é o prazo que você vai ter médio ali para alcançar a sua perda de peso. Tudo isso parece muito complicado e de fato é, mas se você não tem condição de ter um nutricionista para te ajudar, você tem que aprender a se virar com isso da melhor maneira possível. Para isso, eu tenho o aplicativo Sua Última Dieta, que pode te ajudar bastante com diversas ferramentas que vão trazer para você desde os cálculos até a dieta pronta, com um cardápio prontinho, editável, para você só mudar os alimentos que você gosta, ajustar as quantidades de alimento para bater as calorias que você precisa e várias outras ferramentas que vão ser úteis na sua jornada, como por exemplo uma previsão para você alcançar um determinado resultado, calculadoras de composição corporal e muito mais. É só acessar, é de graça, faz seu cadastro lá, que aí você consegue fazer tudo isso aqui, colocar esses conhecimentos todos em prática, ter um cardápio pronto, definido para você seguir, e aí é só você fazer a sua análise e prestar atenção em todos os outros tópicos que eu falei aqui nesse vídeo. E a pobre da Aninha não conseguiu alcançar a meta dela porque era muito peso para perder em pouco tempo. Mas a moral da história é o seguinte, não importa ela não ter conseguido, porque ela começou, ela conseguiu fazer uma dieta mais viável dentro da realidade dela, ela está se sentindo melhor e alcançar essa perda de peso que ela quer é uma questão de tempo. E outra, quando ela alcançar, a chance dela conseguir manter esse peso perdido ou até mesmo continuar evoluindo para outra direção, como ganho de massa ou qualquer outra coisa assim, é muito maior, justamente porque agora ela entende quais são esses princípios básicos que ela tem que focar, o que ela tem que tirar da cabeça dela para tirar essa névoa de desinformação e de bobagem, e ela aprendeu a curtir a jornada. E esse é o ponto principal. Descubra a sua maneira de curtir a sua jornada. Eu sei que você quer muito chegar no seu destino final de perder 10, 20, 30, 40, 50 quilos, mas se você não aprender a curtir a jornada, o mais provável é que você acabe alugando um determinado resultado por um período de tempo e que você não consiga manter isso, porque você vai inventar maluquice que você não vai dar conta de fazer pro resto da vida, e se o resultado estiver condicionado à maluquice, você vai deixar de fazer a maluquice e vai deixar de ter o resultado. Então, faça igual a Aninha, pé no chão. Você quer perder muito peso? Beleza,
mas entenda que muitas vezes essa jornada é longa e lembra que começar agora é infinitamente melhor do que você talvez começar depois, num cenário que talvez vai ser melhor, talvez não. Então simplesmente comece. E algum desses 2 vídeos aqui pode te ajudar a fazer isso. É só clicar e assistir.